Capítulo 8. Separação de Shri Guru. Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, aconselhou a seus discípulos maiores que, se surgisse a necessidade de consultar uma autoridade espiritual superior depois de seu desaparecimento, deveriam consultar seu irmão espiritual maior, Srila Sridhar Maharaj. Em mais de uma oportunidade disse: considero Srila Sridhar Maharaj como meu Shiksha Guru, ou mestre espiritual instrutor. O que dizer então dos benefícios que outros derivariam de sua associação? Pouco depois de seu desaparecimento, seus discípulos maiores se aproximaram de Srila Sridhar Maharaj e pediram seu conselho sobre como dirigir a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Segue-se um resumo de suas conversas. Discípulo: depois da partida de nosso amado mestre espiritual, viemos aqui oferecer-lhe nossos respeitos e escutar seu muito apreciado conselho sobre certos assuntos, esperando sua benevolência. Srila Sridhar Maharaj. No Shastra, menciona-se o desaparecimento do mestre espiritual com este exemplo: o discípulo é como uma lótus. O mestre espiritual é como a água que cerca a lótus, exatamente como em um lago ou em um tanque. A posição de seu Gurudeva é semelhante à água, e Krishna é como o sol. Enquanto a lótus flutuar na água, o sol a nutrirá. Porém, se a água desaparecer, esse mesmo sol a queimará. Sem a água, o sol de Krishna queimará a lótus. Sem a ajuda do Guru, o discípulo não se encontra em parte alguma. Raghunatha Dasa Goswami disse: na ausência de meu Gurudeva, a colina de Govardhana, a representação de Krishna mesmo, parece-me uma enorme serpente que vem me devorar. Iradakunda, o divino lugar mais sagrado para a Gaudiya Sampradaya, assemelha-se à boca de um tigre que vem despedaçar-me. Eles causam-me tanta ansiedade na ausência de meu Gurudeva, meu guardião espiritual mais querido e excelso. Meu Gurudeva, que me dispensa o afeto mais intenso, não está mais aqui? Como é possível? Tudo está vazio. Tudo se desavaneceu com sua partida. Esse profundo sentimento de separação chegará ao coração do discípulo sincero. Então aqui o capítulo 8 começa falando sobre a separação do Guru. A separação do Guru quando o Guru abandona o corpo. Então Swami Prabhupada, todos já ouviram falar isso. Como foi dito aqui, várias vezes a Bhaktivedanta Swami Prabhupada falou que o seu Guru instrutor era Srila Sridhar Maharaj. Seu Guru iniciador, todos sabem, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, e seu Guru instrutor é Srila Sridhar Maharaj. Então, quando o Prabhupada, antes dele abandonar o corpo, ele falou para os devotos mais elevados, os devotos mais que tinham um relacionamento mais próximo dele, para se abrigarem em Srila Sridhar Maharaj quando ele abandonasse o corpo. E os devotos foram, alguns foram, e inclusive alguns estão na nossa missão. Shripad Tapasi Maharaj foi um deles, Srila Ashara Maharaj foi outro, Srila Janardana Maharaj, dentre outros. Tem mais devotos também que eram da ISKCON e vieram para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati se abrigarem em Srila Sridhar Maharaj. Temos que ter um guru encarnado,
Prabhupada, Swami Prabhupada não deixou escrito nenhum sucessor. Ele não deixou um sucessor. Então ele orientou os devotos mais próximos a se abrigarem em Srila Siddhar Maharaj. E Srila Siddhar Maharaj falou outro dia, lemos do livro dele, esse livro que estamos lendo agora, que quando tem um guru mais elevado, temos que indicar os discípulos para irem com ele. Sempre o guru mais elevado é o que deve abrigar a todos. Então, Swami Prabhupada falou para todos se abrigarem em Srila Siddhar Maharaj. E aí é dito também, é o logo do nosso mate. Todos conhecem o logo do nosso mate. Está aqui atrás. Srila Govinda Maharaj que desenhou esse logo. E o que quer dizer? É o que Srila Siddhar Maharaj falou agora. No devoto é a flor de lótus. A flor de lótus está boiando na água. E Krishna é o sol, alimentando a flor de lótus. Na verdade é o casal divino, é o Om, como Srila Govinda Maharaj descreveu esse logo. É o Om, o casal divino, está alimentando Radha Krishna, Radha Govinda, está alimentando a flor de lótus. Mas sem a água que é o Guru, a flor de lótus secará. Então temos que ter um Guru. Por isso o Guru, antes de abandonar o corpo, ele indica o seu sucessor. Srila Siddhar Maharaj, que fundou nossa missão, indicou Srila Govinda Maharaj como seu sucessor. Então quem quiser servir Srila Siddhar Maharaj, tem que servir Srila Govinda Maharaj. Senão não está servindo o seu Guru. Não está fazendo o que o seu Guru pediu, a orientação do seu Guru. Da mesma forma, Srila Govinda Maharaj, antes de abandonar o corpo, deixou Srila Acharya Maharaj como seu sucessor. Então, quem não estiver servindo Srila Acharya Maharaj, não está mais servindo Gurudeva. Por isso que Gurudeva falou, quem não estiver sob o abrigo de Srila Acharya Maharaj, não pertence mais ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Isso está no testamento. Então, para servir Srila Siddhar Maharaj, tem que servir Srila Acharya Maharaj. Para servir Srila Govinda Maharaj, tem que servir Srila Acharya Maharaj. Ele é o Guru sucessor. Ele foi nomeado, tem fitas, tem vídeos, tem testamento registrado. Sem o Guru, nós não receberemos a Minaya, a verdade que descende. A lótus secará, a analogia que é feita. A semente devocional, sem um Guru, ela morrerá. Temos que ter um Guru encarnado. A nossa sucessão discipular não é de Diksha, não é de Guru iniciador, é de Guru instrutor. A nossa sucessão é de Shiksha Guru. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos continuar então a leitura do capítulo 8. Em certa ocasião, um de seus devotos disse em uma conferência que a separação é a mais elevada das realizações. Senti-me muito feliz de escutar de seus lábios que a separação, Vipralamba, é a conquista mais elevada. Sem separação, nada pode vir a nós. A expectativa de encontrarmos Krishna se apresentará diante de nós como Vipralamba. Portanto, Vipralamba é o mais auspicioso na consciência de Krishna. E nessa separação, também podemos obter a conexão com Krishna. Por conseguinte, Vipralamba é a posição mais segura e destemida. Se pudermos permanecer firmes
e conservar a lembrança de Gurudeva em sua separação, teremos passado pela prova mais elevada. Discípulo. Durante sua... Então, Siddhar Maharaj está falando sobre a separação. Silacharya Maharaj também já deu uma aula anterior falando que alguns devotos comentam: poxa, Gurudeva foi embora, Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo, eu estou desanimado, eu não tenho vontade de fazer serviço devocional, isso, aquilo. E aí Srila Acharya Maharaj falou: o devoto que pensa assim, o devoto que pensa que Srila Govinda Maharaj nos abandonou, não teve nenhum relacionamento com Srila Govinda Maharaj. Porque o próprio Srila Govinda Maharaj falou: eu estarei sempre ao seu lado. Falou para os devotos: eu estarei sempre ao lado de vocês. O Guru sumiu dos nossos olhos materiais, mas ele não nos deixou. Srila Govinda Maharaj está conosco. A compreensão errada é que o Guru foi embora, mas ele está com todos nós. E a separação, como foi dito aqui, o devoto que tem essa compreensão da separação está no caminho correto. Esses grandes devotos, como o Raghunatha Das Goswami, foi falado agora há pouco, lido. Raghunatha Das Goswami, quando perdeu seu guru abandonou o corpo, ele falou: os dois locais mais elevados do mundo material, a colina de Govardhana e o Radha Kunda, ele falou: sem meu guru, o Radha Kunda é como uma serpente que vai me engolir. A colina de Govardhana é como uma serpente que vai me engolir. E o Radha Kunda é como um tigre que vai me despedaçar. Raghunatha Das Goswami, um devoto puro, tinha esse sentimento. Sem o Guru, o que será dele? Mas, no nosso caso, o Guru deixou um sucessor, então temos que seguir a orientação do sucessor. Ele está aí todo domingo nos dando orientação, aberto a perguntas, com muita tolerância, com muita humildade, dando honra para todos, mesmo que alguém não dê em troca dele. Que as 4 principais qualidades de um guru genuíno são essas: a humildade, a tolerância, dar honra e respeito a todos, sem querer nada em troca. Srila Govinda Maharaj fala isso do seu livro Demolindo os Pilares do Ego. As qualidades de um guru, as principais são essas. E Silacharya Maharaj tem isso de sobra. Ele é muito tolerante, ele é muito humilde. Nós vemos ele dar honra e respeito a todos, mesmo que alguns critiquem ele, não respeitem ele, mas ele não se importa. Ele está em outro patamar. Ele é um devoto puro de Deus. O devoto puro de Deus está servindo o seu Guru, está feliz. Está servindo Krishna, está feliz. Não importa o que aconteça. Vamos continuar então a leitura. Durante sua vida, nosso mestre espiritual, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, era considerado por nós como a autoridade absoluta acima de todos, incluindo nossa junta dirigente. Como devemos entender a posição de novos mestres espirituais e as relações deles com seus irmãos espirituais e discípulos? Srila Sridhar Maharaj. A posição do Acharya com relação a seus discípulos deve ser absoluta. Ele terá autoridade absoluta sobre seus discípulos. Entretanto, deve ser cuidadoso para que essa autoridade não o torne louco. A autoridade é uma forma de pratista, ou seja, nome e fama. Também existe outra tendência.
Quando um guru entra em contato com Vatsalya Rasa, ou a modalidade de tutela sobre os discípulos, diminuem suas relações amistosas com seus irmãos espirituais. Surge uma discriminação especial e ele sente-se atraído a uma relação reservada com seus discípulos, tratando com indiferença as relações com seus irmãos espirituais. Não há dúvida de que esta tendência surgirá, e é difícil manter um equilíbrio. Portanto, descuida-se dos irmãos e presta-se mais atenção aos filhos. Desta maneira, o guru se parcializa. Quando ele se encontra em estreita associação com seus discípulos, tem liberdade e a oportunidade de manifestar uma autoridade absoluta. Nessa posição, é muito difícil conservar a pureza. Devido a essa tentação, existe a possibilidade de que caia da plataforma de Acharya. Autocracia e democracia não se casam bem. Nosso sistema é autocrático. O guru é tudo. Nossa submissão ao guru é incondicional. Se um discípulo vê que os poderes do guru são restritos por outros Vaishnavas, criar-se-á uma grande confusão em sua mente, uma confusão na fé absoluta em seu guru. É aqui que a concepção do Supremo como Krishna vem nos aliviar. Aquele a quem consideramos Supremo, Krishna, está apanhando de mãe Yashoda. Ele carrega o calçado de Nanda sobre sua cabeça e é a suprema personalidade de Deus. Dessa maneira, podemos ajustar todas as coisas. Tanto a fé absoluta quanto a posição relativa daquele que não é absoluto devem se harmonizar. Deve-se reconhecer o guru mediante um juízo imparcial. Todos pensam que sua mãe é a mais afetuosa. Porém, quando se faz uma comparação entre duas mães para ver qual é a mais amorosa, deve-se aplicar um critério imparcial. Isso recebe o nome de Tatastha Vichara, uma comparação imparcial das considerações relativas e absolutas. Ao pesar as duas, o cálculo absoluto terá mais valor. A posição de Acharya é muito complexa. É muito difícil submeter um Acharya às regras. Como vocês veem, essa é nossa experiência prática. Por favor, escutem e observem isto. A posição do Acharya é algo relativo e também o é a posição do discípulo, como também a relação de mãe e filho, pai e filho, esposo e esposa. Ainda que para seus irmãos espirituais um guru seja visto em uma posição relativa, para seu discípulo o guru é absoluto. Portanto, é muito difícil o ajuste entre o relativo e o absoluto. Esse é um problema eterno. Também no Krishna Lila há antagonismo entre Madhurya Rasa e Vatsalya Rasa. Contudo, quando se chega à consideração absoluta, ambas as raças devem ser incluídas. Aqui então, Siddhartha Maharaj está falando sobre o guru, que o relacionamento dele com os discípulos dele começa a se tornar muito mais próximo do que com os irmãos espirituais. Isso é algo natural, Siddhartha Maharaj fala. Mas pratista vem, fama e poder, e isso pode derrubar o Acharya, como diz aqui Siddhartha Maharaj. E quando os irmãos espirituais do Acharya
tratam ele de uma forma e os discípulos veem aquilo, o discípulo sempre tem que ver o seu guru como absoluto, o lado absoluto do seu guru. Os irmãos espirituais vão olhar o lado relativo do seu irmão que é guru, mas os seus discípulos, os discípulos do guru, têm que olhar ele como absoluto, não ver o lado relativo dele, ver sempre ele como absoluto. Essa é a orientação de Srila Siddhar Maharaj. Ele fala que é muito difícil harmonizar isso, é muito difícil, mas o discípulo tem que ver sempre o seu guru como alguém que veio do mundo transcendental. Os irmãos espirituais podem não ver isso, mas o discípulo tem sempre que ver isso. Achar que o guru dele é o Tamadikari. Achar não, ter a fé que o guru dele é o Tamadikari, que é um devoto puro de Deus. Se ele não achar isso, ele estará cometendo ofensa, guru aparada, achando que o guru dele é uma pessoa normal, como o irmão dele, como ele, como qualquer outro. Então temos que ver sempre o nosso guru como o absoluto, como Krishna. O guru é Krishna, ao mesmo tempo o guru não é Krishna. O lado absoluto do guru é Krishna. O lado relativo ele não é Krishna. Guru, mais que Deus. Para o discípulo, a posição de seu guru é suprema, ainda mais que a de Deus. Isto é dito nas Escrituras. O guru está mais próximo e é mais querido por nós do que Deus mesmo. Deus tem muitas coisas com que se ocupar, porém o guru só se preocupa com o meu bem-estar. Para o discípulo, a posição do guru é mais proveitosa que a de Deus. Se vocês desejam que haja em sua sociedade um crescimento natural no respeito do discípulo pelo guru e pela verdade absoluta, devem fazer as previsões necessárias em suas leis, caso desejem que essas perdurem. A lei não é tudo. A lei de sua sociedade deverá ajustar-se de maneira que nutra o sentimento divino. De outro modo, não seria a lei. A lei deve promover a fé. A jurisdição do Shastra é limitada. Seu único propósito é promover o amor, e quando o amor chegar, será espontâneo. O trabalho natural e harmonioso só é possível no campo do amor. Srila Rupa Goswami diz que Vaidhi Bhakti, a devoção sob a guia do Shastra, ou regras e regulações, só é proveitosa até certo ponto. Ela ajuda ao despertar interno de amor e afeto e logo se retira. A lei se retirará para dar lugar à corrente espontânea do amor. A lei é necessária especialmente nas etapas inferiores, porém deve deixar espaço livre para o movimento na relação. A liberdade é o que há de mais excelso. O serviço espontâneo é raga marga, e isso é serviço propriamente dito, não o serviço regulado, restringido e imposto pelas leis. Isso não é serviço. Nossa meta é Vrindavana. Portanto, queremos o serviço espontâneo. Sem liberdade, o serviço não tem valor. O trabalho forçado não é trabalho. Precisa-se de um trabalho por amor. Isso é o que todos buscamos. Essencialmente, devemos pensar que não buscamos somente as leis, mas aquilo para que elas foram criadas. Estamos em busca do objetivo mais elevado da vida, o amor divino. As leis deverão promover esta meta. Com este sentimento devemos prosseguir. Os recém-chegados vêm com sua fé e devemos estimulá-la e acomodá-la,
para que a fé de uma pessoa não perturbe a outra. Aqui então, Srila Siddhar Maharaj está falando que o Guru, nosso discípulo, nós discípulos temos que ver o Guru superior a Deus. Porque o Guru está próximo de nós, Deus não está. Então, nós temos que ver o Guru superior a Deus. O Guru é o que fará a conexão nossa com Deus. Estamos próximos do Guru. Deus está muito longe de nós. Como diz Srila Siddhar Maharaj, Deus está fazendo muitas coisas. O Guru não, o Guru está tentando nos orientar. O Guru está nos orientando para que pratiquemos da forma correta para ir para a Goloka Vrindavana, mundo transcendental mais elevado, viver com Krishna, onde Krishna toca flauta, Krishna brinca, Krishna pastor de vacas. É esse o local que Srila Siddhar Maharaj está tentando nos levar. E o Guru, ele vai dar regras e regulamentos para nós. Por quê? Porque somos muito iniciantes. Nós estamos num processo inicial. Sem regras e regulamentos, não seguiríamos o correto. Precisamos de regras e regulamentos. É como, vou fazer uma analogia, é como o trânsito no Brasil. Nos outros lugares do mundo também, mas no Brasil especificamente. Se não tiver multa, se não tiver regra de trânsito, cada um faz o que quer. Ninguém respeitará, porque não estamos próprios, não estamos elevados na civilização correta para parar o carro quando alguém atravessa a rua na faixa, para parar o carro quando o sinal está vermelho, para não exceder a velocidade limite daquele local, porque poderá ocasionar um acidente. Se todos nós tivéssemos essa compreensão, não teria que ter regras e regulamentos, não teria que ter multa. Se todos seguissem, as pessoas ficam reclamando da indústria da multa, mas quem reclama da indústria da multa é aquele que não segue regras e regulamentos. Porque quem segue, não há problema. Não existe indústria de multa para quem segue as normas de velocidade, de estacionamento correto, enfim, as regras de trânsito. Então, nós precisamos sim de regras e regulamentos. Srila Acharya Maharaj fala, sem regras e regulamentos não chegaremos ao serviço espontâneo, Raga Marga. Nós temos que seguir Vidhi Marga. Vidhi Marga quer dizer regras e regulamentos. Raga Marga é serviço espontâneo. Quem tem capacidade de fazer serviço espontâneo? Um devoto puro. O devoto puro não precisa de regras e regulamentos. Por isso que falou que o Acharya é difícil seguir regras e regulamentos. Ele não precisa. Um Acharya é um devoto puro, um guru genuíno, não precisa seguir regras e regulamentos. Mas ele segue, por quê? Para mostrar para o devoto. O guru tem que dar o exemplo para o devoto. Acharya quer dizer aquele que ensina pelo exemplo. Se o guru não dá o bom exemplo, como que o devoto vai se espelhar nele? Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo no Duadashi, um dia depois de Ekadashi. E um dia antes, com 80 anos de idade, um dia antes era Ekadashi, com 80 anos de idade, com a saúde muito debilitada, ele seguiu Ekadashi. Ele precisava? Claro que não. Primeiro que ele era um devoto puro. Ele é um devoto puro. Segundo, que ele estava muito doente, com 80 anos. Mas Srila Acharya Maharaj fala, Ekadashi é para todos. Dos 9 aos 90, ele falou. Enfim, não tem idade para fazer Ekadashi. Temos que fazer.
Mas Srila Govinda Maharaj seguiu Ekadashi porque um dia antes de abandonar o corpo, para dar o exemplo para os devotos, a importância do Ekadashi. Então a Acharya, ele ensina pelo exemplo, mas ele não precisa fazer aquilo. Ele faz justamente para dar o exemplo. Mas nós precisamos seguir regras e regulamentos. Shripad Tapasi Maharaj falava, e eu tenho gravado isso, aquele devoto que não quer seguir regras e regulamentos, que acha que está em Iraga Marga, serviço espontâneo, é um tolo. Eu tenho algumas aulas dele repetindo isso, que o devoto que não quer seguir regras e regulamentos é um tolo. Ele não está em Iraga Marga. Nós não estamos, nós não somos devotos puros. Nós não estamos rendidos totalmente. Por que não vamos seguir regras e regulamentos? E, como foi dito, o nosso caminho não é democrático, é autocrático. Krishna, Deus, é autocrático. Ele é autocrata, ele manda e todos têm que seguir o que ele orienta, o que ele fala. Por isso que Mahaprabhu falou, eu ordeno que todos só falem sobre Krishna. É Deus falando, ele é autocrata. Ele não fez um plebiscito, ele não fez uma eleição, ele não fez um plebiscito falando o que vocês querem falar. Não, Deus não faz isso. O Guru também não faz isso, o Guru é autocrata. O Guru, quando dá iniciação, ele fala, cante tantas voltas por dia. Ele não vai fazer uma reunião e cada um fazer uma eleição. Quantas rondas você acha que tem que cantar? E depois coloca na urna e aí retira e o número que der mais, todos vão fazer isso. Não, não é assim que funciona. O Guru orienta, temos que seguir. Não temos que questionar o Guru sobre regras, regulamentos. Se o Guru orientar nós a fazer algo, temos que seguir. Não é democracia. E Silacharya Maharaj falou outro dia na aula, que tem alguns devotos que convivem com ele, que quando ele orienta alguma coisa, o devoto vem com vários argumentos. Então, quer dizer, não é um debate. O Guru e o discípulo não deve ter um debate como a eleição, como um político. Você fala isso, o outro fala aquilo, aí tem a pergunta, a resposta, a réplica, a tréplica. Com o Guru não existe isso. O Guru falou, temos que obedecer. O Guru sempre está errado. Desculpa, o Guru sempre está certo, nós estamos errados. A nossa mente está sempre errada, o Guru não. O Guru é um devoto puro de Deus. Então ele falou, temos que seguir. Se ele falou para cantarmos tantas voltas por dia, temos que seguir. Se o Guru falou para cantar as canções de manhã e à noite, temos que seguir. Ele fala para cozinhar todo dia, oferecer para a deidade, temos que seguir. Se não, prejudicado será quem? Nós. Não adianta argumentar, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho vontade, mas eu tenho tanta coisa para fazer com a minha família, no meu trabalho. Isso não é argumento. O prejudicado seremos nós. Silacharya Maharaj, lemos ontem a aula dele falando, no mínimo, o ideal é 50% do seu tempo para Deus. 50% do seu tempo você se dedica ao seu trabalho e sua família, 50% para Deus. Esse é o ideal, no mínimo 50%. Por quê? Porque o Gaudiya Vaishnavismo, a filosofia Hare Krishna, a consciência de Krishna, não é igual às outras que você vai uma vez por semana na reunião e está tudo bem. Srila Siddhar Maharaj fala no seu livro A Busca por Sri Krishna, a Realidade e o Belo. Ele comenta sobre um aviador na Segunda Guerra Mundial. Ele estava na guerra
e o avião foi atingido. O avião desse aviador foi atingido e o avião estava caindo. E aí a pessoa virou e falou assim com Deus: Deus, se você me salvar, eu me terei a rendição total a você. Me renderei a você. E o avião caiu e ele acordou no hospital da Europa, eu não me lembro o país agora, eu acho que era Londres, eu não me lembro, mas ele acordou no hospital. E aí quando ele saiu do hospital, depois de muito tempo, que ele se recuperou, ele foi procurar um padre. E ele falou: quero me render 24 horas por dia. E o padre falou: não é possível, a nossa filosofia não é assim. Procure um monge na Índia. Eu ouvi falar que na Índia existem filosofias, monges que vão te orientar a você se dedicar exclusivamente a Deus, 24 horas por dia. E aí esse devoto foi para a Índia e, se eu não me engano, já faz tempo que eu li isso, ele recebeu sannyasi. Então, a nossa missão, a nossa filosofia, Gaudiya Vaishnavismo, não é suficiente você fazer somente um pouquinho por dia. Por isso que Silachara Maharaj fala, no mínimo o ideal é 50% do teu tempo para Deus. Quanto mais fizer, maior o seu avanço. Tem algumas outras filosofias que se reúnem uma vez por semana. Outros que eu conheço, se reúnem uma vez por mês. Mas a nossa não é assim. Por quê? Porque a conexão com Deus não é suficiente um pouquinho só. Nós só iremos atingir Deus com a rendição total, 100% para Deus. Mas isso é gradativo. Não se preocupe, porque isso é gradativo. O ideal é no mínimo 50%. Mas hoje ninguém consegue fazer isso. Pelo menos eu não conheço basicamente ninguém. Pouquíssimas pessoas no mundo fazem isso. Se dedicar no mínimo 50% de todo o seu tempo para Deus, através do que o Guru orienta. Então é uma balança. Hoje estamos fazendo tudo para nós, 99% para nós e 1% para Deus. Quando fazemos 1% para Deus, 1% do tempo para Deus. E aí, conforme a prática vai sendo feita, vamos aumentando 2% e a balança vai subindo aqui. O lado material vai diminuindo, o lado absoluto vai aumentando, o relativo vai diminuindo, o absoluto vai aumentando, até chegar em Sharanagati. O total para Deus e nada para o mundo material, nada para a nossa família, nada para os amigos, nada para nós mesmos. Mas Sharanagati é muito difícil. É o caminho, é uma meta muito difícil de ser atingida. 100% para Deus, entrega total, é muito difícil. Nada para nós, nada para os amigos, nada para o mundo material, nada para a família. Isso é Sharanagati. Quem conseguir isso é uma bênção, é a misericórdia, é a graça de Deus. E conseguindo isso, irá no processo para adquirir amor puro por Deus e ir para o mundo transcendental. Mas não é fácil. Esse processo é muito difícil, chegar em Sharanagati. Mas é isso que o Guru está orientando. O Guru orienta de acordo com a nossa possibilidade. Ele fala o que é o ideal e fazemos o que podemos. Mas o que podemos tem que ver também. Porque às vezes podemos mais, mas não queremos. Esse é o grande problema que nós temos. Nós podemos servir mais, nós podemos dedicar mais tempo para Deus, mas não queremos. Queremos continuar a desfrutar. Queremos ir para um restaurante, queremos ir para um cinema, queremos ir para um teatro, queremos ir para uma festa. Nós não queremos servir Deus, não é falta de tempo. Ninguém tem falta de tempo. O que temos é falta de vontade. Como administrar bem o nosso tempo?
A vontade falta. Agora, o tempo todos nós temos. Todos nós temos 24 horas por dia. Ninguém tem 24 horas em 1 minuto, em 1 segundo. Um dia é 24 horas igual para todos. Por que um se entrega totalmente a Deus e o outro não? Por que que um tem tempo de 10%, 20%, 30%, 40%, 50% para Deus e o outro não? É a vontade. Se você tiver a vontade, Deus fará o arranjo para você servi-lo. Temos que ter vontade. O livre-arbítrio existe para servir Deus ou não servir Deus. Então depende de nós, somente de nós. Alguém tem alguma pergunta? Não houveram perguntas hoje. Eu vou comentar quem está assistindo, então. Ou está assistindo, ou pelo menos entrou e compartilhou. Comentou. O José Luiz está assistindo ou entrou. O Vijaya Prabhu também. Annapurna Didi. Amrita Didi. Mathuranati Prabhu, deixe-me ver mais alguém, a Jana Videvidasi, e também temos aqui Dharmendra Gopi, também está assistindo conosco. Eu agradeço a todos que estão assistindo, um momento muito auspicioso, fazer Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é muito importante, associação com devotos. Não há como termos vontade, como eu estava falando. Como aumentar essa vontade, que hoje temos 10%, de repente. Se outro dia estávamos aqui comentando no templo, ontem, inclusive foi ontem, que lemos a aula de 50% no mínimo para Deus, do nosso tempo, e 10% do nosso tempo para Deus, 10% você acha muito? 10% é pouco, né? Mas 10% é mais de 2 horas. 2 horas e 24 minutos de um dia é 10%. Então, veja só como é muito pouco. Agora, quem faz 2 horas e 24 minutos de serviço a Deus, que o Guru orientou, qualquer uma das práticas que o Guru orientou, qualquer uma das práticas que a nossa filosofia indica, 20% são 4 horas e 48 minutos. Quem faz 20%? Então veja só como fazemos pouco para Deus. Nós damos pouco para Deus. E aí, quando lemos que no momento da morte, se pensarmos em Deus, no momento que estamos abandonando o corpo, iremos para o mundo transcendental. Isso está nas Escrituras. E as pessoas querem ainda pensar em Deus no momento da morte. Quantas horas por dia, quantos por cento a pessoa está se entregando para Deus durante toda a sua vida? Como que ela vai pensar em Deus no momento da morte? Você vai pensar o que você faz a vida inteira. Se você se dedicar no mínimo 50%, como disse Lachara Maharaj, 80% do seu tempo a Deus, 100% do seu tempo a Deus, claro que no momento da sua morte você pensará em Deus. Você só pensa em Deus. Quem está nesse nível só pensa em Deus. Mas queremos algo sem praticar. É a mesma coisa você querer aprender um idioma, aprender o bengali, por exemplo. Eu quero aprender o bengali, eu quero aprender sânscrito. Como você vai aprender se você se dedica 1 minuto, 2 por dia, 3 minutos por dia? Não tem como fazer isso. Não tem como aprender. Não tem como praticar pouco e querer o máximo. Shila Govinda Maharaj deu uma aula também falando,
Se você dá 10%, Krishna retribui sobre esses 10%. Se você dá 100%, ele retribui sobre os 100%. Ele não vai retribuir para você, você dá 10, ele retribui 100. Não, não é assim. O passo, sim, cada passo que você dá na direção dele, ele dá 10 na sua direção. Mas, se você dá pouco para ele, ele vai te dar pouco. Se você dá 100%, ele vai dar 10 vezes, 10 passos de 100% na sua direção. Se você dá 1%, ele vai dar 10 passos de 1%. Então, essa é a proporção. Temos que fazer cada vez mais, ter vontade, mas a vontade virá pela Sadhu Sangha, associação. Quem mora longe, quem não pode vir ao templo, assiste pela live. Tem todo dia programa e de domingo temos 2 programas. Agora, quem mora perto do templo, tire a preguiça do corpo. Saia de Tamaguna e venha para o templo honrar Prachada. Venha cantar junto, venha cantar para a deidade aqui, pessoalmente. É outra coisa. Pessoalmente é outra coisa. Claro que o pouco é muito. Se você assiste todo dia pela internet, já é muito. Mas se você pode vir ao templo, é mais ainda. Associação com devotos, falar de Krishna, ver a deidade e dar a oportunidade, de repente, da deidade lhe ver. Vocês veem a deidade na hora do Arati. Vocês estão vendo os gurus agora. Mas eles podem vê-lo também, vê-la, se você vem ao templo. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Vamos tentar seguir a orientação de Shiracharya Maharaj e gradativamente fazer no mínimo 50% de serviço para a missão, 50% para nós mesmos, ou também dedicar 50% do nosso tempo para Deus e 50% para nós e nossa família. Dandavati Pranam, até amanhã.